A gente está falando aí desse recorde do dólar, Adriana. Neste momento, a moeda cotada a 6,14. 6,14. Por agora, a gente teve um novo recorde logo pela manhã, na abertura do mercado ali. O Banco Central interviu, colocou, fez novos leilões de dólar e agora a gente tem, portanto, um momento de maior calmaria no mercado, pelo menos por enquanto. Hoje temos Juliana Rosa por aqui, ela chega para nos explicar melhor o que está acontecendo e essa reação do mercado. Mas a gente segue falando de economia agora porque a gente aciona o Márcio Rocha, direto de Brasília, porque hoje teve uma entrevista coletiva do Banco Central. O presidente que está deixando o BC, Roberto Campos Neto, e Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, concederam uma entrevista coletiva depois da divulgação do relatório de inflação do Banco Central. O Márcio Rocha acompanhou e tem mais detalhes para a gente. O que você nos conta, Márcio? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Durante exatamente essa última entrevista coletiva, como presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, convidou o sucessor dele, Gabriel Galípolo, para participar desse evento, e ele deu declarações bem interessantes, principalmente em relação ao dólar. Por exemplo, ele aqui falou no início dessa coletiva que o Banco Central tem muita reserva cambial e vai atuar sempre que achar necessário para conter a alta do dólar. Para ele, houve uma saída extraordinária da moeda americana neste final de ano e que o Banco Central fez justamente leilões. Esses leilões chegaram a quase 8 bilhões de dólares nos últimos dias, justamente para contrabalancear o que ele chamou de situação atípica das divisas do país. O atual comandante da autoridade monetária declarou que o Banco Central não mudou a forma de atuar no câmbio, defendeu também as decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom, que nos últimos meses aumentou a taxa de juros atualmente em 12,25% aqui no Brasil. Disse também que as opiniões da futura direção do Banco Central, que vai ser comandada por Gabriel Galípolo, tiveram mais peso nas decisões da instituição nos últimos meses e também afirmou o seguinte, que o cenário recente de elevação das projeções da inflação cria a possibilidade de novos aumentos da taxa de juros em um futuro bem próximo. Falando sobre o dólar, Gabriel Galípolo disse o seguinte, que não é correto falar que a moeda foi alvo de um ataque especulativo devido justamente a essa alta nos últimos meses. A gente lembra também que Gabriel Galípolo assume o Banco Central a partir do mês que vem, quando Roberto Campos Neto deixa esse cargo e aí assume Gabriel Galípolo, que é ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda. Eu volto com vocês. Tá certo, obrigada pelas suas informações. E a gente separou justamente esse trecho em que o futuro, o quase novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou que não se trata de especulação no mercado financeiro, esse dólar lá nas alturas. Vamos ouvir. Toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem, eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. No final do dia, cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços dos ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Bom, a posição de Galípolo de dizer que isso não se trata de um ataque especulativo contra a moeda que gera esse câmbio, esse dólar tão valorizado, contradiz um pouco o que integrantes do próprio governo têm dito, a base do governo, integrantes do PT têm dito que é especulação, que querem jogar, apostar contra o governo, tentando criar um monstro aí no mercado financeiro, como se existisse um complô, um ataque coordenado contra o governo Lula. Mas o próprio presidente do Banco Central colocou um pouco aí, tirou um pouco da fervura, baixou esse fogo para dizer que a transição vai ser tranquila. Ele deu essa entrevista, inclusive, ao lado do atual presidente Roberto Campos Neto, que fica à frente do Banco Central até o dia 31 de dezembro. Eles fizeram questão de dizer que vai ser uma transição suave. Galípolo disse que é mais do que suave, é generosa essa transição no Banco Central. Mas, por outro lado, Galípolo também tentou demonstrar uma afinidade com o presidente Lula, uma proximidade.
verdade. Diz que conversou com o presidente Lula hoje de manhã e que em todas as conversas ele recebe manifestações do presidente Lula de que ele compreende, presidente Lula, compreende a real situação fiscal do Brasil, a seriedade do momento e que o governo está comprometido com o equilíbrio fiscal. Vamos ver como é que vai ser essa relação Galípolo-governo Lula a partir de 1º de janeiro, quando então ele assume o posto.